Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da manhã. Olha, essa aula agora das 6 horas da manhã, correção de 2 questões. Obrigado pela presença sua, pela participação. Aqui é aquela aula rápida, tá? Vapt-vupt. Nós vamos corrigir questões, 2 questõezinhas sempre pela manhã, pra gente estar corrigindo aí. Lembrando, disse para você, são 2 questões que eu já coloco nos meus grupos lá de WhatsApp, também do Telegram. Professor, não sei que grupos são esses, não sabe? Não faz parte ainda? É só clicar aqui abaixo, aqui, ó. Aqui abaixo, aqui, eu coloquei aqui na descrição aqui todos os links para você, link do meu curso de matemática também, meus cursos, né, na verdade, de matemática para você. Então tá tudo aqui na descrição. Só você dar uma lida com calma, com tranquilidade, você vai saber qual é, tá bom? Porque talvez você está assistindo aqui agora pela primeira vez, então já vai deixando seu like, já se inscreva no canal e participe conosco aí, você que veio porque alguém te mandou esse link, tá bom? Então que esse nosso grupo aqui, essa nossa família aqui seja de grande valia para você, para te ajudar também a ser um aprovado, futura aprovada aí nos concursos públicos. Bacana? Essa é a aula da manhã, aquela aula que a gente não pode, né, perder muito tempo não, professor. O negócio tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, porque eu tenho que trabalhar, não é isso? Eu tenho que trabalhar, tem meus afazeres, tem outras coisas para estar fazendo aí. Beleza, sei disso, também estou saindo daqui a pouco, né? Estou dando aquela saída também para os meus afazeres, para as minhas coisas, mas antes, né, vamos dedicar um tempinho aí à nossa programação de estudo diário, ok? Sempre de segunda a sexta-feira. Nós vamos estar juntos aqui pela manhã, sempre que horas? Ó, às 6 horas. Correção aí de 2 questõezinhas para você. Bacana? Para você então ficar inteirado, ficar tranquilo aí na sua manhã de estudo, no seu dia a dia aí também, porque aí você já salva os seus estudos de hoje. Beleza? Tranquilo? Então vamos juntos? Vamos lá? Olha só, na tela você vai acompanhar a resolução das questões, beleza? Mas antes, roda o quê? Roda a vinheta. É isso aí. Então, vamos lá. Na tela para você, as minhas redes sociais, caso você queira seguir, também o meu endereço de e-mail. Vamos juntos? Vamos sim, vem comigo! Na tela para você, as nossas questões. Então vamos lá. Olha só essa questãozinha da FGV. A questão diz o seguinte: o valor da expressão 2 vezes 1 menos 2 mais 3 menos 4 mais 5 menos 6 mais 7 menos pontinho, 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 mais 2015 menos 2016 mais 2017 é. Ele quer saber, então, o resultado dessa expressão. Obviamente, que se você for somar aqui, ó, fazendo essa soma, trabalhar com esses números aqui, ó, para depois multiplicar, você consegue chegar no resultado. Mas o problema é o tempo, não é isso que você perde fazendo assim. Só somando 1 menos 2, menos 1 mais 3 vai dar 2, 2 menos 4 menos 2, menos 2 mais 5 mais 3 menos 6 vai dar mais 3, não é isso? E assim por diante. Então, para você não se perder, o interessante é você resolver da seguinte forma, ó. Perceba primeiramente que aqui nós temos 1 positivo, 3 positivo, 5 positivo, 7 positivo, 15 positivo, 17 positivo. Ou seja, os números ímpares, eles estão positivos. Já os números pares, eles estão o quê? Negativos. Vamos reorganizar isso aqui? Reorganizar da seguinte forma, ó, olha para cá. Então vai ficar 2, e aqui eu tenho um parênteses que está abrindo, né? Eu vou colocar a princípio aqui uma chave, tá bom? Uma chave aqui. E vou colocar aqui agora um colchete. Aí nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever a princípio os números ímpares, entre parênteses, ó. 1, mais 3, mais 1, mais 3, mais 5, mais 7, aí vem os 3 pontinhos, não é isso? Aí ele vai lá para mais 2015, depois mais 2017. Ok, perfeito. E aí, nós vamos então fazer o seguinte, é esse valor subtraído, não é isso? Dos números pares. Quais são os pares? 2, 4, 6, ok? 8, 10 e assim por diante. Até quanto?
até 2016. Professor, você colocou somando valores positivos, sim, porque por causa do menos aqui, ó, menos multiplicado por quem está dentro do parênteses, então vai se tornar todo mundo aqui o quê? Negativo, igual nós tínhamos anteriormente. Muito bem, tranquilo, 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 professor. Um ponto importante é que se você olhar essa sequência que eu tenho aqui de números pares e a sequência de números ímpares, você vai perceber uma progressão aritmética entre esses números, não é isso? Uma PA, também conhecido como PA. Progressão aritmética, PA, em que nós temos, no caso aqui, ó, dos ímpares, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o número 1. Quem é o último termo? O último termo é 2017. O segundo termo já é o 3. O terceiro termo, 5. O quarto termo, 7. Se eu te perguntar o quinto termo, você vai me falar que é o 9 e você está correto, ok? Agora, se eu for para os pares, o primeiro termo é o 2. O segundo termo é o 4. O terceiro termo é o 6. O quarto termo vai ser o 8. E o último termo da sequência é 2016. O último termo da sequência a gente chama de AN, ok? Último termo. E aí nós temos o primeiro termo A1, que é o 2. Perfeito. Agora, você saberia me dizer quantos termos, quantos números estão sendo somados aqui, ó, nessa progressão aritmética? Você também saberia dizer quantos números estão sendo somados aqui nesta outra progressão aritmética? Nesse caso aqui está meio complicado, não é isso? A quantidade de valores que a gente tem aqui. Por isso que nós vamos utilizar a formulazinha da progressão aritmética, para facilitar a nossa vida. O que diz a formulazinha da progressão aritmética? O último termo é igual ao primeiro termo mais o número de termos menos 1 vezes a razão, não é isso? Vezes a razão. Ok, muito bem. Então, esta é a formulazinha da progressão aritmética. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, para achar a quantidade de termos que estão sendo somados aqui e a quantidade de termos que estão sendo somados aqui. Então, professor, como que a gente vai fazer? Ora, vamos fazer o seguinte. Quem é o primeiro termo aqui nos ímpares? Vamos trabalhar com os ímpares primeiro. Vamos lá. O primeiro termo nos ímpares aqui é o 1. Então, eu posso dizer que o AN, né, isso que é o último termo, vai ser quanto? 2017. Ah, então a gente vai substituir, né? Isso. Vamos substituir logo. Então, no lugar de AN, que esse aqui é o meu AN, ó, 2017 é o AN, e o meu A1 é o 1. Aqui, no caso, o meu A1 é o 2 e aqui o meu AN é o 2016. Então, vamos lá. No caso dos ímpares, vamos substituir AN 2017. Então, vamos lá. 2017 é igual a 1, primeiro termo, 1, mais a quantidade de termos. É o que a gente quer saber. Então, vou deixar o nzinho aqui, menos 1, que já é da fórmula, vezes a razão. Ah, e o que é uma razão, professor? Razão é de quanto está aumentando de um termo para o outro. Olha só, de 1 para 3, aumentou 2. De 2 para 5, de 3 para 5, aumentou 2. De 5 para 7 também aumenta 2, não é isso? Então vai sempre aumentando 2. Então o 2 é a razão. Então no lugar de R, que é a razão, vou escrever 2. Ok, então vamos lá. 2017 vai ser igual a 1, que já está aqui, mais. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, nós vamos resolver da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui, ó, esse número 2, ele vai multiplicar o n e esse número 2 vai multiplicar o 1. Então, vai ficar mais 2n's, porque 2 vezes n é 2n, ok? Mais vezes menos é menos, 2 vezes 1, 2. Perfeito, muito bem. Então, aqui nós temos, ó, o 1 está positivo, vem para cá negativo, e aqui eu tenho 2 negativo, vem para cá positivo. Então, vai ficar 2017 menos 1 mais 2 é igual a 2n. 2017 menos 1 é 2016. 2016 mais 2 vai dar 2018. Então, 2018, ok? É igual a 2n's. Muito bem. 2018 é igual a 2n. Perfeito. Se eu tenho, que número que eu multiplico por 2,
vai dar 2018. O número que eu multiplico por 2 dá 2018. Ora, professor, nesse caso, então, n só pode ser 1009. Exatamente, não é isso? 1009 duas vezes, 2018, igual nós temos aqui. Aqui nós achamos o valor de n igual a 1009, tá? Esse valor de m igual a 1009 é para os números ímpares. Ok. Agora, vamos pensar nos números pares. Os números pares. Então, nos números pares aqui, vale o mesmo processo, tá bom? Então, vamos pegar lá, ó. Só que agora, o nosso último termo é 2016. Então, 2016 vai ser igual. Primeiro termo da sequência é o 2, mais a parêntese n, que eu não sei quem é ainda, menos 1, vezes a razão. Perceba aqui, 2, 4, 6, não é isso? 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6, possivelmente 2 mais 6, 6 mais 2, 8, até 2016. Antes de 2016, então, 2014. 2014 mais 2, 2016. Então, nesse caso, a razão também é 2. Então, vamos lá? Mesmo processo, mesmo esquema. Fazer o chuveirinho aqui, ó. Esse 2 multiplica n. Esse 2 multiplica 1. Então, nesse caso, teremos 2016 é igual a 2 mais 2 vezes n, 2n's, mais vezes menos, menos, 2 vezes 1 é 2. Perfeito. E olha só aqui, ó, eu tenho um 2 positivo e um 2 negativo. Então, 2 menos 2 é 0. 2n's iguais a 2016. 2016 igual ao dobro de n. O dobro de quem é 2016? Ora, professor, o dobro de 1008. Ok, o dobro de 1008. Perfeito, muito bem. Então, nesse caso, percebemos o quê? Que a quantidade de termos que estão sendo somados aqui, ó, são 1009 termos, não é isso? Então, ímpares, a quantidade de números ímpares somados, 1009. A quantidade de números pares somados, 1008. Só que eu preciso saber quanto que vai dar essa soma de valores aqui, ó. Eu preciso saber essa soma aqui, quanto que vai dar. Ora, para a gente saber a soma dos termos de uma progressão aritmética, nós também temos uma formulazinha, né? Para a progressão aqui, ó, para PA. A soma dos termos, a gente vai chamar de S. Então, soma dos termos SN, que é a soma da quantidade de termos, é igual, qual a formulazinha? É o primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Ah, muito bem. Então, olha só, nesse caso aqui eu tenho o primeiro termo? Tenho. 1. Tenho o último termo? Tenho. 2017. Tenho a quantidade de termos? Tenho. Achei aqui embaixo, ó, 1009. E divido por 2. Então, tá fácil eu achar, nesse caso aqui, a quantidade de valores que estão sendo somados aqui. Então, vamos lá para a formulazinha. Então, nesse caso, vou pegar o primeiro termo, 1. O primeiro termo, que é 1, vamos pegá-lo aqui, ó. Primeiro termo, que é 1. Tá? Depois que eu pegar o primeiro termo, que é 1, eu vou somar ele, entre parênteses, obviamente, com o último termo, que é 2017. Pronto. Vou multiplicar por todos os termos que eu tenho aqui. A quantidade de termos é 1009. Então, vezes 1009. Tudo isso dividido por 2. Ok, perfeito. Preciso fazer essa continha aqui. Então, vai dar 2018. 2018, que 1 mais 2017, 2018. Vezes 1009. Tudo isso dividido por 2. Perfeito. Ó, 2018 dividido por 2 é 1009. Então, aqui vai ficar 1009 vezes 1009. Então, aqui dá 1009 vezes 1009. Vamos lá, menos, olha o menos aqui, ó, da formulazinha, já está lá em cima, né? O menos já está aqui, ó. Então, vamos deixar aqui, ó, menos. Menos quem? Agora o lado de cá. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos precisar achar o primeiro termo, 2. Mais o último termo, 2016. Ok.
vezes a quantidade de termos. São quantos? Ó, 1.008. 1.008 termos. Tudo isso dividido por 2. Ok, tudo isso dividido por 2. 2 mais 2016 vai dar 2018. 2018 vezes quem? 1.008 dividido por 2. Então, olha só, se eu fizer essa divisão aqui, ó, 2018 dividido por 2, já sei que vai dar 1.009. 1.009 vezes quem? Vezes 1.008. Ok, 1.009 vezes 1.008. Muito bem, então já sei esse valor aqui, essa quantidade, já sei essa quantidade também. Então ficou 1.009 vezes 1.009 menos 1.009 vezes 1.008. Lembrando que eu tenho um 2 aqui antes, não é isso? Então vamos lá, vou pegar uma outra página aqui para poder facilitar para nós aí as nossas resoluções. Então, olha só, 2 vezes, vamos pegar aqui, ó, 2 vezes. Então vamos abrir aqui nossa chave, tá bom? Vou abrir aqui um colchete e aí vou escrever então o seguinte, ó. Vou escrever então os valores que nós achamos, que foi 1.009 vezes 1.009 menos 1.009 vezes 1.008. E aí eu vou fechar aqui então o colchete, vou fechar aqui as chaves. Perfeito, muito bem. E agora, professor, agora nós vamos utilizar aqui um processo matemático muito interessante que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, inclusive, que é o colocação em evidência, quando você tem termos aí que são iguais, antes e depois, no caso aí da nossa operação aqui, ó. Então, antes da operação de menos, né, da operação de subtração, perceba que eu tenho aqui o 1.009, ó, 1.009. E depois também tem 1.009. Então, significa que ele é um fator comum aí, nesse caso, entre esses valores da subtração. Então, nesse caso, olha só o que a gente pode fazer, ó. 2 vezes. E aí, nesse caso, vou colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência? Você escrever o número 1.009, abre um parênteses, e o que você faz? Escreve o restante sem o valor que você colocou em evidência. Nesse caso, então, vai ficar 1.009 menos quem? 1.008. Fecha parênteses, fecha chaves, fecha colchete, fecha chaves. Beleza, agora ficou fácil resolver, né? Agora ficou fácil achar o resultado final. Então, nesse caso, vai ser 2 vezes, abre chaves, abre colchete, 1.009. 1.009 menos 1.008, você sabe que vai dar 1. Então, vezes 1, fecha colchete, fecha chaves. Agora resolve tem dentro das chaves primeiro, não é isso? Então, vai ficar 2 vezes. Vamos abrir aqui chaves aqui, ó. 1.009 vezes 1 dá o próprio 1.009. Isso, muito bem. Perfeito, ok. Agora é só multiplicar. Qual que é o dobro de 1.009? 2 vezes 1.009, 2.018, ok. 2018 é o nosso resultado final, é o resultado favorável. Nesse caso, 2018, aqui, ó, letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza. Professor, questãozinha grande, né? Sim, questãozinha grande. Então, você precisa dar uma revisada nessa daí, tá? Refazer passo a passo cada um dos cálculos para você compreender na sua totalidade a resolução dessa questão. Mas eu achei uma questão bem interessante, tá? Questão bem interessante mesmo, que dá para resolver, viu? Dá para resolver. Gasta um pouquinho de tempo, mas é uma questão bem interessante aí que você vai resolver na manha, na tranquilidade, no pulo do gato. Lembrando que a resposta é letra o quê? Letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza? Muito bem, show de bola, show de bola, show de bola. É isso aí. Bacana demais, gente. Olha só. Ótima questão, não é isso? Então vamos avançar? Vamos sim. Na tela para você. Próxima questão. O apresentador de um programa de auditório mostra no palco 3 portas
numeradas com 1, 2 e 3, e diz que atrás de cada uma delas há um prêmio. Uma bicicleta, uma geladeira e um computador, não necessariamente nessa ordem. O apresentador sorteará uma pessoa do auditório que deve escolher uma das portas e levar o seu prêmio. Entretanto, se, com as informações recebidas do apresentador, a pessoa puder deduzir que objeto há atrás de cada porta, ele ganhará todos os prêmios. As informações do apresentador são, olha só, a geladeira não está na porta 1. A bicicleta e a geladeira não estão em portas com números consecutivos. Então, é correto afirmar que. Beleza. Esse tipo de questão é uma questão bem interessante que, para facilitar a nossa visualização, entendimento e resolução da mesma, seria bom você fazer uma pequena tabelinha, tá? Porque aí facilita a sua visualização. Olha só, eu vou trazer então aqui uma tabela para poder facilitar a nossa vida, tá? Em que eu vou escrever aqui, ó, porta de número 1, porta de número 2, porta de número 3. Quais são então os prêmios? Ele falou que o primeiro prêmio é uma bicicleta, então vamos escrever aqui, ó, bicicleta. O segundo prêmio é uma geladeira. E o terceiro prêmio é um computador. Ok, perfeito, muito bem. Então nós vamos trabalhar com essa tabelinha para poder facilitar. Olha só a primeira informação. A geladeira não está na porta 1. Se a geladeira não está na porta 1, nós vamos fazer o seguinte. Na porta 1 aqui, geladeira, vou escrever um N, N de não. Então, geladeira não está na porta 1. Pode ser que esteja na porta 1 a bicicleta ou o computador, ok? Vamos lá. Segunda informação. A bicicleta e a geladeira não estão em portas com números consecutivos. Então, a geladeira e a porta não estão com números consecutivos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer para você que não são vizinhos. Não pode ter, por exemplo, porta 1 bicicleta, porta 2 geladeira. Ou porta 2 geladeira, porta 3 bicicleta. Não pode ser consecutivos. Ora, se ele fala que não pode ser consecutivos, não pode ser vizinho um do outro, então significa que no meio aqui só pode ser quem? O computador. Porque aí se o computador estiver aqui, ó, assim, ó, S de sim, o computador está na porta 2, significa que eles não são vizinhos, não é isso? A geladeira e a bicicleta não estão em portas vizinhas. Então aqui é sim. Se aqui é sim, obviamente para computador aqui é não e aqui também é não. Confere? Se aqui é não para computador e é não para geladeira, na porta 1 só pode ser sim para quem? Para a bicicleta. Se é sim na porta 1 para a bicicleta, não na porta 2 e não na porta 3. Ok? E para finalizar, olha só. Se o computador é não na porta 2, é sim na porta 2, então a geladeira é não na porta 2. Sobrou para a geladeira, então sim na porta 3. Ok, pronto, fechou. E aí agora o que você vai fazer? Você vai para as alternativas. Letra A. A geladeira está na porta 2. A geladeira está na porta 2? Não, porta 2 é o computador. Tá vendo só? Então vamos deixar marcado aqui para facilitar a sua visualização. Olha só. Aqui eu tenho na porta 2 o computador, na porta 1 a bicicleta, na porta 3 nós temos a geladeira, tá bom? Então beleza, vamos lá, continuando. Nesse caso então, letra B, o computador está na porta de número 1? Não, o computador está na porta de número 2. Letra C, a bicicleta está na porta 3? Não, a bicicleta está na porta 1. Letra D, a bicicleta está na porta 2? Não. Letra E, é a que sobrou para nós, né? Já vou até marcar logo e tem que ser a resposta, senão não tem resposta, né? O computador está na porta de número 2, certinho. O computador está na porta de número 2, perfeito. Resposta correta, letra E, a nossa resposta. Muito bem, ok, letra E. Vamos resolver, então, mais uma questão na tela para você. Acompanhe comigo nossa próxima questão, que diz o seguinte. Vamos juntos? Vamos sim, vem comigo. Olha só, a questão diz assim, ó. Nos anos que possuem
365 dias, ou seja, os anos que não são bissextos, existe um dia em que fica no centro do ano. Claro, se a quantidade de anos é um número ímpar, não é isso? Quantidade ímpar, obviamente tem um dia, não é isso? Um dia lá que está no meio. Perfeito, ok. Nesse dia central do ano, é um dia tal que o número de dias que já passaram é igual ao número de dias que ainda estão por vir. Claro, com certeza, com certeza. Imagine que em certo ano, não bissexto, o dia 1º de janeiro tenha sido em uma segunda-feira. Então, nesse ano, o dia central foi. Então tá, vamos aqui entender o que ele quer dizer pra gente, algo bem simples também, bem fácil, tá? Não tem segredo nenhum o que ele acabou de falar. Ele falou com você o seguinte, ó, existem dias antes de um dia central, existem dias antes dele, existe uma quantidade de dias o quê? Depois, tá? Existe uma quantidade de dias antes, existe uma quantidade de dias depois. Beleza. Ora, se são 365 dias, então pensa comigo, ó, 365 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1, desce o 6, 16. 8, 2 vezes 8, 16. 0, desce o 5. 2, não é isso? 2 vezes 2, 4. Vai dar 1. Ok, certinho. Então, são 182 dias. Passa 182 dias, chega no dia que está no meio do ano. Depois, passam-se 182 dias. O que ele falou aqui, ó. Esse dia central do ano é um dia e tal que o número de dias que já passaram, ou seja, antes dele, é igual ao número de dias que ainda estão por vir, a quantidade de dias depois dele. Ok. Aí ele fala o seguinte, ó, que 1º de janeiro, ou seja, no primeiro dia do ano, caiu em uma segunda-feira. Então, nesse caso, a gente pode pensar assim, ó, nos dias do ano, ó, de acordo com o que ele trouxe para nós. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é isso? Depois o quê? Segunda de novo. Então nós temos que os dias da semana eles são cíclicos, né? São cíclicos. Começou na segunda, caiu no domingo, aí começou segunda-feira de novo. Perfeito. Então, para facilitar aqui a nossa vida, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos escrever aqui 1, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Então, segunda 1, terça 2, quarta 3, quinta 4, sexta 5, sábado 6, domingo 7. O que nós vamos fazer então? Daqui, do primeiro dia até aqui o dia central, aqui, ó, daqui até aqui, se passaram quantos dias? Ora, professores, passaram 182 mais 1, são 183 dias. Exatamente, 183 dias. Então, nós vamos pegar 183 e vamos dividir por 7, tá bom? 183 dividir por 7. E ao dividir 183 por 7, nós vamos achar um valor no quociente, que é o número que fica aqui, ó. Vai ter um número aqui no quociente. E nós vamos achar o número no resto. Esse número no resto vai ser quaisquer um desses números aqui, ó. E quaisquer um desses números que nós acharmos no resto, vai ser justamente a resposta, tá bom? Vai ser a resposta da questão, o que ele pede para nós aí. Então vamos lá. É só agora fazer o seguinte, ó. Que número que eu multiplico por 7 para dar 18? Tem que ser 2. 2 vezes 7, 14. Subtrai aqui, nos sobra quanto? 4. 4 é menor que 7, professor. Então desce o 3. 6. 6 vezes 7, 42. Subtraiu aqui, deu 1. Resta 1. O que significa? Que vai passar por segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quantas vezes? 26 vezes. 26 vezes. Na 27ª vez, quando for passar, aí já começa aqui, ó, que vai ser justamente aqui, ó, no dia de número 183, não é isso? Que é no meiozinho. Já começa com quem? Aqui, ó. Com 1. Quem é 1? Segunda-feira. Então, é a nossa resposta, letra B. B de bom demais. B de beleza. E aí você pode perguntar assim, professor,
E se por acaso, tá? Só uma suposição, professor. Se por acaso o resto aqui desse 3, aí eu te falo. 3 aqui, ó, você vai aqui, o 3 está que dia? Quarta-feira. Então você ia marcar aqui quarta-feira, né? Se tivesse a resposta quarta, nem tem, né? Mas vamos supor que você fez então aqui a divisão e o resto aqui, ó, o resto na verdade deu 6. Ora, se o resto deu 6, então você vai marcar que dia? Você vai marcar sábado, ok? Marcaria então sábado, ó. Resto 6, sábado. Então, o resto é justamente o dia em que iria cair o dia do ano, não é isso? Que cairia aí, então, o ponto central, não é isso? O dia central aí do ano com 365 dias, beleza? Então, letra B, a nossa resposta. B de quê mesmo? B de bom demais. B de beleza. É isso aí, show de bola, show de bola, show de bola. Falei para você, vapt-vupt, né? Já encerramos aqui, já finalizamos as nossas correções aí de questões. Espero que seja de grande valia para você. Continue firme, forte, sempre nos seus estudos. Dedique-se aos estudos. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você aí na sua aprovação. Bacana? Valeu então. Eu tenho um ótimo dia, tá? Um ótimo dia para você. Na verdade, um ótimo dia para nós, tá bom? Para nós. Então, fique com Deus e até a próxima. Já deixou o seu like? Deixa o like, fortalece o nosso trabalho e até a próxima. Tchau, tchau e fui! Valeu, é isso aí. Tchau, tchau.